Olá, bom dia, graça e paz, louvado seja Deus. Tudo bem com você? Tudo bem com sua família? Espero que tudo esteja bem. Juízes capítulo 7. Gideão, com 300 homens, vence os midianitas. Então, Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele estava, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos midianitas lhe ficava para o norte, no vale, defronte do outeiro de Moré. Disse o Senhor a Gideão: É demais o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: A minha própria mão me livrou. Apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: Quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. Disse mais o Senhor a Gideão: Ainda há povo demais, faze-os descer às águas, e ali tu os provarei. Aquele de quem eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele que eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. Versículo 5. Fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse: Todo que lamber a água com a língua, como fez o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens, e todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber a água. Então disse o Senhor a Gideão: Com esses 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei, e entregarei os midianitas nas tuas mãos. Pelo que a outra gente toda que se retire, cada um para o seu lugar. Tomou o povo provisões nas mãos e as trombetas. Gideão enviou todos os homens de Israel, cada um à sua tenda. Porém, os 300 homens reteve consigo. Estava o arraial dos midianitas abaixo dele no vale. Versículo 9. Sucedeu que, naquela mesma noite, o Senhor lhe disse: Levanta-te e desce contra o arraial, porque eu o entreguei nas tuas mãos. Se ainda temes atacar, desce tu com o teu moço por o arraial, e ouvirás o que dizem. Depois, fortalecidas as tuas mãos, descerás contra o arraial. Então desceu ele com o seu moço pura até a vanguarda do arraial. Os midianitas, os amalequitas e todos os povos do Oriente, que cobriam o vale como gafanhotos em multidão, eram os seus camelos em multidão inumerável, como a areia que há na praia do mar. E chegando, pois, Gideão, eis que certo homem estava contando um sonho ao seu companheiro e disse: Tive um sonho. Eis que um pão de cevada rodava contra o arraial dos midianitas e deu em encontro à tenda do comandante, de maneira que esta caiu e se virou de cima para baixo e ficou assim estendida. Respondeu-lhe o companheiro e disse: Não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Nas mãos dele entregou Deus os midianitas e todo este arraial. Versículo 15. Tendo ouvido Gideão contar este sonho e o seu significado, adorou, e tornou ao arraial de Israel e disse: Levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Então repartiu os 300 homens em 3 companhias e deu-lhes a cada um nas suas mãos trombetas e cântaros vazios com tochas neles. Disse-lhes: Olhai para mim e fazei como eu fizer. Chegando eu às imediações do arraial, como fizer eu, assim fareis. Quando eu tocar a trombeta, e todos os que comigo estiverem, então vós também trocareis a vossa ao redor de todo o arraial e direis: Pelo Senhor e por Gideão. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam às imediações do arraial, ao princípio da vigília média, havendo-se pouco tempo antes trocado as guardas, e trocaram as trombetas e quebraram os cânticos que traziam nas mãos. Assim, tocaram as 3 companhias as trombetas e despedaçaram os cânticos.
e seguravam na mão esquerda as tochas e na mão direita as trombetas que tocavam. E exclamaram: Espada pelo Senhor e por Gideão. E permaneceu cada um no seu lugar ao redor do arraial. Que todo deitou a correr e a gritar e a fugir. Versículo 22. Ao soar das 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial, que fugiu rumo de Zererá até Bet-Sitá, até ao limite de Abel-Meloá, acima de Tabate. Então os homens de Israel, de Naftali e de Asser, e de todos os Manassés, foram convocados e perseguiram os midianitas. Gideão enviou mensageiros a todas as montanhas de Efraim, dizendo: Descei de encontro aos midianitas, e impedi-lhes a passagem pelas águas do Jordão até Bet-bara. Convocados, pois, todos os homens de Efraim, cortaram-lhes a passagem pelo Jordão até Bet-bara. Prenderam os 2 príncipes dos midianitas, Oreb e Zeeb, mataram Oreb na penha de Oreb, e Zeeb mataram no lugar de Zeeb. Perseguiram aos midianitas e trouxeram as cabeças de Oreb e de Zeeb a Gideão, da além do Jordão. Que vitória tremenda, hein? Esse capítulo realmente é um capítulo para a gente ler e ler novamente. Nós vemos aqui como Deus deu livramento a esse homem, né? Ele tinha 32 mil homens do lado dele e Deus disse: olha, é muita gente que está contigo. Porém, o exército que ele ia enfrentar era inumerável como a areia do mar, né? Há quem diga que era mais de 120 mil. E é interessante, Deus já vai dizer para ele, guiando ele: olha, diga aos tímidos e os covardes que voltem. 22 mil voltam e ficam somente 10 mil. Se 32 mil já era pouco, imagine somente com 10 mil. Porém, pouco aos olhos de quem lê. Mas quando nós estamos com Deus e Deus está conosco, nos guiando, irmãos, o pouco se torna no suficiente. Amém? Não importa a batalha que nós venhamos enfrentar. Quando enfrentamos debaixo da direção do Senhor e com a presença do Senhor, nós saímos mais que vencedores, ainda que haja uma palavra de derrota sobre as nossas vidas. É interessante que Gideão vai fazer, né, aquela consulta a Deus com um novelo de lã, e Deus tem misericórdia dele e ainda vai dizer mais uma coisa: olha, vai até o arraial com Pura, teu servo, e escuta o que eles estão falando. E quando ele chega no arraial, eles veem que existem ali 2 inimigos falando a respeito de um sonho que tiveram, né? E que Deus estava com Gideão. Uma coisa interessante é que Deus vai separar ainda daqueles 10 mil, 9.700 que vai beber água como um cão, lambendo, agoniado. 300 não, eles colocavam a mão na água e traziam a boca. Colocavam a mão na água e trazia a boca. E Deus disse: pronto, é com esses aí que você vai vencer. Outra coisa, não vai se usar espada natural, nem lança, nem estratégia de guerra. Vocês vão usar uma estratégia espiritual. Esses 300 vão pegar cântaros, ou seja, uns potes, vão colocar nos potes tochas, vai atacar à noite e vão levar também trombetas. Vão se dividir em 3 grupos de 100 e quando eu fizer, vocês vão fazer a mesma coisa. Então, quando eles se prepararam no lugar ao redor do inimigo, eles quebraram os cânticos, né? As tochas acesas começaram a brilhar na noite e eles tocaram a trombeta. Irmãos, o exército inimigo, eles começaram a se destruir mutuamente por aquilo que eles estavam ouvindo, né? Dormindo, acordaram, vendo aquelas tochas e vendo aqueles tocando trombeta. Então eles começaram a lutar uns contra os outros e aí Gideão dá a ordem, né? De que os que tinham ido para sua casa voltassem e não permitisse que aqueles que fugissem fossem livres. E Deus dá um grande livramento a Gideão. Amém? O Juízes salienta que a humildade significa reconhecer que qualquer atos bons ou justos que venhamos a fazer resultam da operação de Deus através de nós. Com frequência pensamos que humildade implica em rebaixar-se com fraqueza, quando na verdade trata-se de uma confiança corajosa num Deus fiel. Olha, Gideão teve que ter essa confiança no Deus fiel e Deus foi fiel para com ele
para cumprir a sua palavra e fazer com que ele vencesse uma batalha que era impossível humanamente vencer. Tem coisas que você está enfrentando que é impossível humanamente vencer, pronto. Se pegue com Deus, busque a Deus, que Deus vai sinalizar como você deve fazer. Amém? Entenda que a vitória espiritual de Deus não depende de forças ou habilidades naturais. Confie totalmente na capacitação e fortalecimento provenientes de Deus. Recuse-se a erigir quaisquer monumentos nos seus próprios sucessos e vitórias. Saiba que estes se tornarão boa oportunidade de tropeço para você, mesmo e para os outros. Então, exalte a Deus, magnifique a Deus na sua vida. Tudo que você tem, tudo que você tem conquistado, isso é por causa da graça e do favor de Deus, e não somente por causa de habilidades próprias. Amém? Nós dependemos de Deus. Hoje à noite nós temos o nosso homem de honra. Vai ser uma bênção. Estamos recebendo tanto Jobson Nascimento para fazer o louvor, como Jonathan Yasak, que vai trazer a palavra. Será extraordinário, porém só podemos ter 30% da igreja com ocupação. Então, envie seu nome e vem estar conosco. Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Que Deus te abençoe e até amanhã.